Olá! A Rússia se tornou o primeiro país da história sujeitos a sanções econômicas, muitas sem precedentes. Até 11.000 sanções que os Estados Unidos e a Europa impuseram à Rússia. Então, com esse número terrível de sanções, depois de quase um ano, como está a economia da Rússia agora? Nós vamos descobrir neste vídeo. Juntamente com as sanções, a Rússia foi excluída do sistema global de pagamentos pelos Estados Unidos e pelos países ocidentais. Não tem acesso ao software, equipamentos, ferramentas necessários, como títulos derivativos, seguro de investimento, títulos emitidos em moedas estrangeiras. E o IPO quase desapareceu. De acordo com o Ministério das Finanças da Rússia, o setor financeiro do país sofreu perdas diretas de centenas de bilhões de dólares devido às sanções ocidentais. Lá dentro, incluindo danos ao mercado de ações, o capital dos bancos, e especialmente os 300 bilhões de dólares em reservas cambiais que a Rússia depositou em bancos estrangeiros, está congelado e inacessível. Seguinte, o escopo das sanções ocidentais também tem um forte efeito no campo da tecnologia. Especificamente, os Estados Unidos estão segurando o trunfo, ou seja, a maioria dos semicondutores avançados usados em equipamentos eletrônicos e militares são fabricados por empresas americanas. Desde que o conflito começou, Washington restringiu suas exportações. Isso tem muito sentido. Foguetes russos, por exemplo, precisam de semicondutores para funcionar. Mas essa coisa que a Rússia não pode produzir por conta própria. Visão geral. O número de microchips russos importados diminuiu em até 90%. E um dos setores mais atingidos é o automobilístico. As montadoras, da Rússia, não conseguem produzir muitos carros por falta de peças, do Ocidente. Eles têm que importar até 70% dos carros novos da China. Além disso, também dobraram o número de carros usados comprados do Japão, só em agosto foram 23.117 unidades. As montadoras também estão perdendo dinheiro, e gradualmente se retirou da Rússia. A montadora japonesa Nissan registrou um prejuízo de 687 milhões de dólares, transferindo seus negócios na Rússia para uma empresa estatal local por apenas €1. A Toyota também parou de fabricar veículos na Rússia. Agora, a vida do povo russo está ficando um pouco mais difícil, quando a taxa de inflação na Rússia em agosto subiu para 14,3%. Ou seja, se anteriormente gastar 10 milhões por mês é o suficiente, até agosto precisará gastar o valor de 11.430.000. Mas os líderes da Rússia conseguiram conter a inflação aumentando as taxas de juros. Até agora a inflação caiu um pouco, em 12,9%. Entrando em detalhes, vemos a economia da Rússia, que enfrenta muitos problemas sérios. E possivelmente, mais seriamente, no futuro. E isso não é surpreendente quando a Rússia enfrenta a maior superpotência do mundo. E, ao mesmo tempo, também enfrenta a maior aliança econômica e militar do planeta. Portanto, a Rússia não poderia ficar sem perdas. No entanto, é interessante que, se você olhar para isso de forma mais geral, verá que a economia da Rússia, muito mais brilhante do que os economistas previram. A previsão é dada, na hora. As novas sanções é aplicada. Especificamente, de acordo com a previsão, o PIB da Rússia no ano 2122 diminuirá em pelo menos 7 a 8%. Há até quem preveja uma queda de até 12 a 15%. Espera-se que os investimentos caiam de 25 a 28%, o comércio e o varejo de 8 a 9% e a inflação aumente de 20 a 25%. E 2022 está quase acabando. As previsões acima estão corretas. Acontece que a resposta não foi muito correta. A economia da Rússia é muito mais forte do que as pessoas pensam. Especificamente, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Econômico da Rússia, em setembro, o PIB do país caiu 5% em relação ao ano anterior. E agosto é de 4%, julho é de 4,3%. No geral, no terceiro trimestre, uma queda de 4,4%, no segundo trimestre uma queda de 4,1% e no primeiro trimestre uma alta de 3,5%. Embora não haja números oficiais para 2022, podemos ver o declínio mais profundo de 5%. Então é impossível que o PIB do ano todo caia 7%. Mais impossível, até 15% de desconto. E as projeções mais recentes mostram que o PIB da Rússia cairá apenas 2,9% a 3,4%, confrontando uma grande aliança, que a Rússia apenas reduziu a isso. Isso é uma coisa muito boa para a Rússia. E o principal motivo para a Rússia manter tal estabilidade é atribuído ao aumento do preço do petróleo e do gás. Embora as vendas de gás na Rússia tenham diminuído, devido à perda de clientes da Europa. Mas em troca a Rússia vende mais para a China e Índia. Graças aos altos preços do petróleo e do gás, a receita também é 3 vezes maior do que o nível médio dos invernos anteriores. Especificamente, a Rússia ganhou uns 160 bilhões de dólares com a venda de petróleo e gás, enquanto o ano inteiro 2121 é de apenas uns 125 bilhões de dólares. E o valor adicional de 35 bilhões ajudou a compensar os setores econômicos que sofreram perdas. Além disso, a nova previsão e quase exatamente a posição dos dados ausentes do mês final
Os resultados mostram que a inflação vai parar em cerca de 12%. O investimento cairia apenas cerca de 1% e a renda real das pessoas cairia de 2 a 2,5%. Apenas o declínio estimado no comércio varejista está mais próximo de ser 6% abaixo dos 8% a 9% previstos anteriormente. Assim, a economia russa não entrou em colapso, nem caiu tão acentuadamente quanto inicialmente calculado. Quando as sanções foram impostas, o PIB da Rússia perdeu apenas cerca de 3%. Mas para a Rússia sofrer tanto dano, as economias da Europa e dos Estados Unidos também sofreram muito. Sem mencionar que a economia da Ucrânia foi quase destruída em mais de 30%. Em geral, essa guerra acontece, ambos os lados sofrem. Apenas a China é a beneficiária. Eles venderam muitos bens essenciais para a Rússia, compraram muito combustível russo barato e os venderam de volta para a Europa por um preço alto. E se você olhar mais fundo, os povos da Ucrânia, Rússia e Europa estão todos sofrendo as consequências da recessão econômica causada pela guerra. De modo a, por favor, proteste contra a guerra. Obrigado por assistir ao vídeo. Adeus e vejo você de novo.